não tiveram nada, mas talvez lá na frente, um ano depois, vocês venham a fazer esse exame e talvez dê positivo, sem vocês terem sentido absolutamente nada. É possível que aconteça. Mas, em linhas gerais, a tosse e o cansaço são os últimos sintomas que normalmente aparecem. E nesse caso é que indica uma atenção maior por conta da possível infecção no pulmão. Então, ficar atento, principalmente atenção maior aí, quem é sintomático e tem essa sintomatologia respiratória, tem que ficar atento aí, tem um período que é por volta do 10º ao 14º dia de evolução da doença. Não é da pessoa que tem a sorologia positiva e que não apresenta sintoma nenhum. Tem que ter uma sintomatologia para ir num processo crescente. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente pode, de acordo aí com a sua fala, se eu entendi, a gente pode ver que a tosse está presente, a febre, a indisposição, ela é uma linha geral, que geralmente vai estar na pessoa que desenvolve a doença. A tosse, a febre e esse mal-estar. Me diz uma coisa, doutor Augusto, essa tosse, ela é carregada de presença de muco ou ela é seca? Olha, na maioria das vezes ela é seca, mas pode ser produtiva também. Não tem relatos, no meu caso foi uma tosse seca, sem secreção. De outros casos que eu tenho sabido, seca também, mas na literatura tem descrito que pode ser também carregada, com secreção. Por isso que muitas vezes é difícil de separar, ou seja, de diferenciar a infecção por coronavírus de uma infecção respiratória qualquer ou até mesmo de um processo alérgico, que muitas vezes se confunde. Mais uma característica interessante, né, que eu tenho percebido é a perda de olfato e de paladar. Se eu estou tossindo, desenvolvendo uma gripe, um mal-estar, aquele estado febril, e eu de repente perco o olfato e o paladar, eu já posso ter uma grande indicação de que isso é Covid, porque as gripes comuns, a gente às vezes perde assim, o apetite, o paladar fica meio comprometido, mas perder completamente, de você não sentir nenhum cheiro de álcool que você coloque próximo ao nariz, já é um indicativo de que você está com a Covid, não é verdade? Sim, é um indício muito forte. A gente não pode dizer, tem algumas doenças que a gente diz que ela tem um sinal patognomônico, ou seja, é um sinal onde, tendo aquele sinal, aquela presença, é indiscutível que tenha a doença. Com o coronavírus, o que se observa é que tem havido, de fato, essa perda do olfato e do paladar, mas não se dá para afirmar categoricamente que quem tem essa perda, de fato, tem coronavírus. Mas é um indício muito forte, principalmente associado, como você falou, da tosse e da febre, né? Na literatura, até agora, eles dizem que das pessoas que têm a Covid sintomática, cerca de 35% a 40% é que apresentam a perda do olfato e do paladar. Certo, então a gente fica atento, né? Se você está aí gripado, né, com aquele estado de gripe, febril, com a tosse, perdeu o olfato e paladar, corre logo para fazer o exame, para tirar certeza, para você não ficar sem os devidos cuidados e nem transmitir. Doutor Augusto, e o assintomático? A gente fica sujeito a ser contaminado por ele, porque não tem... Como que a gente pode... prevenir, né, se prevenir de uma pessoa assintomática, porque acaba que esse tipo de pessoa que desenvolve a forma assintomática, ela acaba contaminando outros, porque ela nem sabe que está com a doença. Como poderia ser feito para que essa pessoa assintomática não transmitisse?
Daí a importância da recomendação do uso de máscara para todos, até que passemos dessa fase maior de contaminação pelo coronavírus. Por quê? Porque com o uso da máscara, a redução que foi observada é em torno de 90%. Não reduz tudo, não reduz toda a passagem, mas se a pessoa estiver contaminada, muito daquela carga viral que ela tem vai ser impedida através da barreira mecânica, que é a máscara. Então, a importância de se usar máscara é exatamente aí, para que os assintomáticos não transmitam àqueles que ainda não pegaram o coronavírus. Certo. E, doutor Augusto, me diz uma coisa, se a vacina não sair, assim, nesses próximos dias aí, e não ocorrer essa interrupção de transmissão, nós podemos afirmar que essa enfermidade vai diminuir quando ocorrer a imunidade coletiva, ou seja, quando quase todos pegarem a enfermidade? Existe um pouco de controvérsia em cima disso aí, mas praticamente eles tinham dito no início que a imunidade de rebanho, que seria exatamente isso, uma grande parcela da população, 60%, 70% da população, ficasse imune, ou seja, pegasse a doença, ela poderia proteger o restante da parcela, né, de 30% a 40%. Mas, ultimamente, os estudos têm dito que não se sabe se realmente pode acontecer ou não. Daí eles têm batido muito na tecla da questão da vacina, né? A vacina, a importância da vacina, só que a vacina não tem previsão. Tem alguns estudos mostrando que talvez possa chegar no final desse ano, em dezembro, começar, aqui no Brasil, eu digo, os testes em humanos, mas uma vacina brasileira, no caso, mas ainda não tem nada certo de quando nós poderemos ter essa vacina disponível para a população brasileira toda. E me diz uma coisa, doutor Augusto, saindo a vacina, vamos dizer, a gente consiga aí, em nome de Jesus, essa vacina ela tem poder para imunizar a pessoa ou ela só ajuda? Porque eu percebo que a vacina de gripe, que já é comum, mesmo assim, as pessoas que tomam essa vacina ainda gripam, né? Ela não fica livre de gripe. Então, eu pergunto, saindo essa vacina vai servir para amenizar os sintomas ou ela vai conseguir realmente bloquear o vírus? A ideia principal da vacina não é tanto o maior uso da vacina não é tanto para impedir que a pessoa tenha a doença, mas é impedir a forma grave da doença. Porque se a pessoa já tiver alguma defesa, quando vier a doença, aquela doença entra num campo que já tem alguma resistência, que é o corpo humano. Então, ela vai entrar e vai ter alguma dificuldade para se estabelecer por conta da defesa que já existe. Então, toda vacina, ela tem a prioridade maior dela é evitar a forma grave. Então, tem um percentual, dependendo de cada vacina, que tem sempre uma faixa de pessoas que pode variar e depende da vacina, 10, 20, 30%, que essas pessoas ficam suscetíveis sim a terem a doença. E a outra parte, ela fica imunizada, ela pode não ter realmente a doença. Agora é importante lembrar que uma gripe comum, o vírus influenza, ele é tão... ele pode também levar a um estado grave da pessoa. A pessoa pode vir a óbito também por conta de um vírus da influenza. Então, a vacinação ela é importante nesse sentido, porque ela vai favorecer aí o sistema imunológico a ter alguma proteção. Então, a vacina de coronavírus também ela vai ser nesse sentido, fazer com que o organismo ele reaja e tenha alguma defesa para que, caso venha a ter o contato com o vírus vivo, o organismo não fique totalmente despreparado, desprovido de proteção, né? Outra coisa também que vale a gente lembrar é que
saiu um estudo ontem mostrando que, com base nas infecções pelo coronavírus, que ocorreu lá em 2002, 2003, eles fizeram pesquisas em pessoas que tiveram essa doença para ver se eles tinham imunidade ainda contra aquele mesmo vírus, lá do passado, de 17 anos atrás. E eles comprovaram que ainda existia defesa nessas pessoas. Então, foi algo muito positivo, pensando que o coronavírus é da mesma família da síndrome da angústia respiratória grave, lá de 2002, 2003. Então, isso mostra que a imunidade para quem já teve o coronavírus é possivelmente uma imunidade duradoura também, porque já se passaram 17 anos dessa outra infecção e as pessoas continuam imunes. Então, a vacina, ela vai trabalhar também dessa mesma forma, para que tenha uma imunidade duradoura. Então, o que se sabe até agora, porque muita coisa é nova e vai saindo os estudos à medida que vão sendo feitas pesquisas, porque é um vírus novo. Então, são dados que são lançados e vai se construindo a verdade a respeito dessa doença à medida que o tempo vai passando, os estudos vão saindo e as pessoas vão se manifestando de uma forma ou de outra. Então, a gente pode entender, com base nesse estudo, que as pessoas que tiveram coronavírus já estão curadas. E o período, eu queria até que o senhor nos falasse qual o período de cura, se é 10 dias, 15 dias, 20 dias depois. Então, a pessoa que pegou o coronavírus, ela tem chance de não contrair, ou ela pode ainda pegar essa doença? É isso que os estudos têm mostrado, que porque tem alguns casos isolados de pessoas que tiveram 2 vezes a doença. Sim. Ninguém sabe ainda dizer se de fato foi isso mesmo, ou se na primeira vez ela teve realmente a infecção e a infecção não foi totalmente tratada e teve a segunda vez. Então, na realidade, a segunda vez ainda era a primeira vez e que não havia sido completamente tratada. Então tem essa chance. Ainda não se sabe totalmente. O que tem se visto é que, na realidade, existe sim uma imunidade, né? Só que ainda não tem como demonstrar com todas as pessoas se essa imunidade ela vai, de forma completa, evitar essa segunda infecção, porque ainda não se conseguiu determinar se essa segunda infecção faz parte da primeira ou se de fato é uma nova infecção. Porque são pouquíssimos casos relatados, eles estão fazendo ainda estudos. O que se sabe foi o que eu falei com relação a esse vírus anterior, lá de 2002, 2003. Essas pessoas isoladas que tiveram essa segunda forma, o prazo de tempo também foi próximo, né? Quando ela começou. Ou seja, não é que ela pegou o Covid e 2 meses depois ela pegou. Não, menos tempo. Menos tempo. Ou seja, exatamente. Dá uma ideia de continuidade do vírus. Exatamente. Então, isso já também tranquiliza você, que está aí nos ouvindo, que já pegou e, graças a Deus, venceu pelo poder de Deus o Covid no seu corpo. Eu agradeço a Deus porque eu também tive, porque você teve, Samuelzinho, e louvo a Deus porque vencemos pela misericórdia de Deus, e estou crendo e confiando que não terei mais, que essa imunidade tenha percorrido todo o meu corpo, para que não haja, e estou pedindo a Deus para que essa vacina chegue, porque na verdade a vacina, ela tem um componente do vírus, na verdade é um pouco do vírus para poder o organismo gerar anticorpos, né, defesa. Isso. Então, quando mesmo você que não vá pegar o coronavírus e tomar a vacina, você vai tomar um pouco desse vírus dentro do seu corpo, para que seu corpo entenda que ele é um inimigo e produza as células responsáveis para a defesa, não é isso? Isso. É porque as vacinas, elas são feitas ou com vírus vivo atenuado, vírus morto, ou com partículas da membrana que recobre o vírus. Então, tem que ter alguma coisa do vírus, para que o organismo entenda
que é exatamente aquele ser, aquela entidade biológica que está ali e que, se porventura vier a invadir o corpo novamente, vai ter uma resposta, vai ter uma defesa. Ótimo. Então, fica aí... Agora, só uma outra coisa que você tinha me perguntado antes, com relação ao período, né? O que é recomendado é que a pessoa que testou positiva para coronavírus, mesmo assintomática, é que ela fique isolada 14 dias, tá? Se após os 14 dias ela estiver sintomática, e enquanto ela estiver sintomática, ou seja, se estiver com tosse, com espirros, com coriza, com febre, ela deve permanecer isolada até que cessem os sintomas. E mesmo saindo do isolamento depois, tem que permanecer de máscara. Não porque ela vá transmitir, porque depois, o que se sabe que depois que a pessoa passou, até agora pelo menos, o que se tem de verdade que depois que a pessoa passou, ela não transmite mais, porque ela não tem mais o vírus em si, porque ela já está imunizada. Ou seja, o IgM, que é uma proteína que é gerada no nosso corpo pelo sistema imunológico, ele já negativou, ou seja, saiu da fase aguda, e o IgG, que é ativado quando há a imunidade, ou seja, passou daquele período da infecção, da doença, e agora a pessoa está completamente imunizada, ou seja, ela está livre da doença, mas ela tem a defesa. Caso entre em contato novamente com o vírus, que ele pode entrar em contato de novo com o vírus, mas o sistema de defesa está ativado. E, doutor Augusto, lógico que nós estamos nesse período de mais isolamento, mas você, como uma pessoa que passou pelo Covid, você sentiu algum medo exagerado da pessoa, uma diferença de comportamento com você? Depois que você contraiu, já depois de ter... Porque nós já retornamos, o senhor retornou para a corrente 1 mês e meio depois. Ou seja, já estava completamente imune. Você percebeu nas pessoas alguma reação de pavor, de medo pela sua presença? E eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte que tivesse cuidado para não causar nenhum mal-estar em quem passou por uma situação grave, né, difícil, porque como se você fosse ainda um transmissor ou fosse ficar com essa transmissão para o resto da vida. Como lidar com esse tipo de desconhecimento das pessoas? Foi algo que, logo no começo, quando, nos primeiros dias de sintomas, né, que eu estava, e lá também em Brasília, internado no hospital, uma coisa que eu percebi que foi muito importante, né? As pessoas, lógico, elas deviam estar assim, os profissionais, totalmente paramentados, né, com o equipamento próprio de proteção, de luvas, de máscaras, com a proteção facial, com os óculos, deveriam estar, mas elas tocavam em mim. A fisioterapeuta vinha, pegava em mim, pegava na minha mão, me colocava de pé. O médico vinha, examinava a mesma coisa, tocava, e isso também eu percebi na própria UTI, quando eu estava. Eles vinham, pegavam na minha mão, apertavam a mão, tocavam, porque tinha que examinar mesmo, mas eu percebia que era muito mais do que examinar, era muito mais, era uma forma de dizer, você está sendo acolhido, você está sendo bem recebido. Então isso é muito importante, porque essa doença debilita muito a parte emocional da pessoa. E realmente eu percebi, eu senti, creio eu, por ignorância, no sentido de desconhecimento da verdade, um medo exagerado das pessoas, de que eu pudesse ainda estar transmitindo 60 dias depois, praticamente, né, da doença. Isso é infundado, isso não tem base para que isso aconteça. E uma das coisas que foi mais marcante, né, eu percebi chegando aqui em Corrente, algumas pessoas assim com essa distância, né, uma dificuldade
como eu disse, talvez pelo próprio desconhecimento, às vezes a informação que chega na mídia não é uma informação segura, uma informação que vai trazer essa segurança para as pessoas. Então eu percebi essa distância, esse medo das pessoas, né? Mas eu lembro que uma das coisas que me deixou marcado aqui quando eu cheguei à corrente, já depois desses 60 dias, foi exatamente você passar um período longo sem encontrar com as pessoas, e eu recebi de uma pessoa um aperto de mão que foi tão significativo, tão verdadeiro, e aquilo ali foi tão forte para mim, porque aquela pessoa mostrou, olha, eu não estou com medo de você. Eu não estou com... E é uma pessoa simples, no sentido assim de... se a gente for pensar em termos sociais ou em termos econômicos, mas é uma pessoa verdadeira. Então eu achei assim algo que foi maravilhoso, porque essa pessoa espiritualmente ela entendeu realmente o que é. Ela se colocou no lugar do outro, que fica isolado, que fica afastado de todos, e ela deu essa mão, ela estendeu uma mão de acolhimento, uma mão de recepção, de dizer, você é bem-vindo aqui, né? E um outro momento eu recebi algo muito, muito especial, muito espontâneo, né? Mas eu recebi de 2 colegas, né, da área de saúde, um abraço, né? Um abraço muito forte, muito sincero. Então foi algo que foi marcante, que me marcou na minha chegada aqui em Corrente. Trouxe cura emocional, exatamente, né? Exatamente. Porque você fica respeitando o comportamento do próximo, né? Então, isso, aquilo, mas ao mesmo tempo querendo romper essa barreira desse medo que até pode virar uma atitude de ferimento, né? Isso, e nós não podemos esquecer que essa doença ela tem trazido um componente que é um componente do desgaste psíquico. As pessoas estão entrando, tem um número muito grande de pessoas com síndrome de ansiedade, de pânico, de depressão, por conta desse isolamento que praticamente todos submetidos, né? Só aqueles que realmente não têm outra alternativa tem que trabalhar mesmo, tem que sair. Mas a maioria que fica contido, que fica retido, e isso inclui uma grande parcela das crianças, né? As crianças, elas estão muito contidas, então a grande maioria das crianças, talvez nem tanto aqui em Corrente, no interior, porque tem a opção de ir para uma chácara, de ir para uma fazenda, de ir para o interior, para a casa de alguém, de um parente próximo, no sentido, ou na sua própria chácara, e ficar em ar livre, em ambiente, num local mais amplo, tomar mais arejado. Sol, né, doutor Augusto? Exatamente. E isso vai proporcionar exatamente isso, porque se o nosso sistema imunológico ele estiver debilitado, não somente para essa infecção, qualquer infecção vai ter uma repercussão grande se a nossa imunidade estiver baixa. Então essa fica uma dica, né, da gente não ficar com medo da pessoa que já ficou curada, de que ela continuará transmitindo, né, se é uma pessoa próxima a você, que você sabe que já cumpriu, que já foi curada, você não ficar com aquele medo exagerado de não querer nem olhar para a pessoa ou nem chegar próximo ou perto da pessoa, né? Porque isso causa realmente dor emocional. E a dica também de você, doutor Augusto, dar umas saidinhas também para cuidar da parte mental, né? Para você não entrar numa ansiedade, num pânico. Ansiedade, gente, é medo. Às vezes a gente ouve demais essa palavra ansiedade e a gente pensa que é a pessoa impaciente. Não, ansioso não é a pessoa impaciente. Impaciência é impaciência. Ansiedade é o mesmo que medo, né? Tecnicamente, isso eu tenho estudado um pouco na literatura também. Ansiedade é medo. E quando esse medo toma uma forma maior, ele vai te trazer um prejuízo, né? Então, esse medo, essa ansiedade, para que você não venha sofrer disso ou desenvolver a doença, né?
transtorno geral de ansiedade, que é uma doença que pode se adquirir qualquer ser humano. É importante você ter esse contato com a natureza, ou se você tem uma chácara, dar uma saidinha, andar no meio do mato, ou se você não tem, procurar uma pessoa que você saiba que ela não está doente, né? E você convive e você dá um passeio ali naquele local para não ficar tão enclausurado, né, doutor Augusto? Porque o ser humano não foi feito para ficar preso e sem relacionar, assim, no sentido de ter uma conversa, mantendo a distância e a segurança. Uma das coisas que, graças à tecnologia, tem ajudado muito é o próprio uso do telefone, né, do celular, através das mensagens, ou escritas, ou de áudio, ou mensagens de vídeo. Lógico, isso nunca vai conseguir superar a presença mesmo, né? Agora, para você que de fato não pode de forma nenhuma sair de casa, a orientação é, na sua própria casa, saia, crie uma rotina de tomar banho de sol todos os dias. O banho de sol é muito importante. Por quê? Porque nós vamos adquirir a vitamina D que está na nossa pele de uma forma inativada. Quando a gente recebe o sol, essa forma fica ativada. A vitamina D é um hormônio e ela é responsável por praticamente por muitas funções no nosso organismo. Uma delas está relacionada à parte da imunidade. Nosso sistema imunológico requer a presença da vitamina D para que ele esteja ativo, esteja atuante, porque ele favorece a replicação das células de defesa do sistema imunológico. Então, a vitamina D, e 90% da vitamina D é adquirida através da exposição ao sol. A orientação é evitar o período de intensidade solar maior, que é de 10 da manhã às 2 da tarde, é bom evitar. Por quê? Por conta aí não da vitamina D em si, da exposição solar, mas pela exposição aos raios ultravioletas, porque podem gerar o câncer de pele. Então, o ideal seria até as 10 da manhã, ou então após as 4 da tarde, e ficar tomando banho de sol 20 minutos. Agora, banho de sol não pode ser totalmente vestido, tem que ter braços e pernas expostos ao sol, para que o sol possa atuar aí na nossa pele e transformar a provitamina D em vitamina D, e ela vai ativar aí várias partes do nosso corpo, principalmente aí o sistema imunológico, para nos defender contra as infecções. E sem protetor solar. Sim, sem protetor solar. Então... E outra coisa importante também aí, com relação à prevenção, além da vitamina D, a gente tem que falar a respeito do zinco. O zinco, o nosso corpo, ele é composto, além da água, por muitos minerais e metais, né? Tem o ferro, por exemplo, que a ausência do ferro pode gerar anemia, né? A gente já conhece. A ausência do iodo pode gerar o hipotireoidismo, por isso que a gente recebe o sal de cozinha já com iodo. Ele é iodado para a gente, de forma preventiva, para evitar a doença. E tem também o zinco. O zinco, ele está presente em alimentos. Eu vou citar alguns dos alimentos aqui para a gente poder ter essa prevenção maior, mas ele é responsável porque ele ativa o nosso sistema de defesa. Então, nós não podemos ficar com uma quantidade baixa de zinco. Então, é muito bom o zinco. Pode ser na forma de suplementação vitamínica, mas nós podemos, através da nossa própria alimentação, a gente pode receber o zinco, né? Então, para a gente poder finalizar, eu vou citar alguns alimentos aqui que são ricos em zinco. Por exemplo, o que nós temos aqui na região, que é mais rico em zinco, vai ser a carne vermelha, carne de gado, de bode ou de ovelha, né? Que tem cerca de 8,5 miligramas de zinco por cada 100 gramas da carne. Mas nós temos outros que são aqui o fígado de frango, sementes de abóbora. Vocês já comeram semente de abóbora? Ou vocês jogam fora? É muito boa a semente de abóbora. Se a gente vai comprar semente de abóbora fora, ela é mais cara do que um pacotinho de semente de caju, de castanha de caju. Então, é muito rico a semente, mas a forma correta de comer seria
pelo menos tostar um pouco essa semente e tirar a parte interna da semente, que é a que se come. Ela é muito rica em zinco. O amendoim, que tem também aqui na nossa região, castanha do Pará e também a castanha de caju. E eu falei no começo de 8,5 miligramas por cada 100 gramas de carne vermelha que tem no zinco, que o zinco contém dentro dessa carne, nessa proporção. Isso, para vocês terem noção, é exatamente o que uma criança, adolescente, de 9 a 13 anos precisa por dia para receber essa quantidade. É como se recebesse aí essa quantidade de todos os dias 100 gramas de carne vermelha. Se não puder a carne vermelha, tem as opções do fígado, do amendoim, da semente de abóbora, da castanha de caju, da castanha do Pará. Essas eu só citei as que a gente pode encontrar aqui na região, não adianta citar de outros lugares e que não faz parte também do nosso hábito alimentar. Mas crianças menores de 1 a 3 anos, por exemplo, precisam apenas de 3 miligramas. Crianças de 4 a 8 anos, 5 miligramas. Então é uma quantidade pequena, mas tem que ter. O ovo também tem, mas não é tanta quantidade de zinco quanto a carne vermelha e o fígado, né? O que seria de origem animal mais presente aqui para nós. Então, a importância da prevenção. A gente tem que chegar antes. Se, porventura, o nosso corpo entrar em contato com esse vírus ou outro vírus qualquer, a gente deve estar com o nosso sistema imunológico atuante para que a gente não sofra uma ação maior desse vírus ou de uma bactéria também. Então, reforçar a alimentação com bastante vitaminas, evitar a alimentação... Não esquecendo da vitamina C também, que é muito importante. E que tem nos alimentos, a gente tem que aproveitar que a gente está na safra aí franca de limão. Então, limão todo dia tem que, pelo menos, uma metade de limão aí todos os dias para nós comermos, né? Na forma de suco ou na salada. E aí não só o limão, a acerola também, laranja, tangerina, goiaba, caju não chegou ainda, mas tem alguns lugares que já tem, então riquíssimo em vitamina C, que é muito importante também para essa parte de restauração do nosso corpo. E vale também investir em um suplemento vitamínico de A a Z, esses suplementos que a gente vê aí nas farmácias? A gente daria maior atenção para esses casos aí, naquelas pessoas que sabidamente já podem ter uma deficiência. Pessoas aí acima de 60 anos de idade, elas devem ter se não tiver uma alimentação muito rica nesse sentido de diversificada, precisa de uma suplementação. E, doutor Augusto, tem algum medicamento que está sendo recomendado como uma forma preventiva? A gente tem ouvido falar aí da ivermectina, né? Que remédio é esse e se é bom a gente estar tomando? Não existe nenhuma comprovação científica dizendo que ela, de fato, como não existe nenhum remédio para tratar o coronavírus, não existe. Que existe trabalhos mostrando a respeito da ivermectina em laboratório, que mostrou uma redução na carga viral, conseguiu reduzir a carga viral. Então, nesse sentido, ela tem sido recomendada, o uso para a redução da carga viral. Não tem nenhum estudo que diga que ela é eficaz, mas também não tem nenhum estudo que diga que ela não é eficaz. O que tem um estudo que foi feito na Austrália, foi feito em laboratório, com células infectadas pelo coronavírus, e que a ivermectina foi usada e teve uma resposta na redução da carga viral. Então, em cima disso aí e de observação, né, tem sido feito muitos estudos observacionais em cidades ou mesmo países que fazem uso sistemático da ivermectina, e nesses países a quantidade de pessoas infectadas ou de casos graves pelo coronavírus é muito baixo. Então, em cima de um estudo observacional, se supõe que a ivermectina tem um papel fundamental nesse sentido.
Ivermectina é um remédio para verme, né? Isso é verminose. Exatamente. Esse remédio, inclusive, já foi usado anteriormente em outras infecções virais. Não é o primeiro vírus em que a ivermectina é testada. Então, já foi testada também em outros. Mas, primordialmente, ela é usada para casos de estrongiloidíase, filariose, oncocercose, ascaridíase, que são verminoses, né? Parasitoses. Então, é por isso que é usado em larga escala na África, porque as parasitoses lá são endêmicas, né? Então, por isso se observou que países muito mais pobres do que o Brasil, do que a cidade mais pobre do Brasil, lá os países são muito mais pobres e não tem tido esses casos tão intensos de coronavírus, que era de se esperar que ia ter uma devastação muito grande na Ásia e principalmente na África, e não tem sido observado, por conta provavelmente mesmo disso aí. No Brasil tem alguns estudos feitos com o uso da ivermectina e tem tido uma resposta também muito boa, estudo observacional, de usar a ivermectina e ver que realmente tem uma resposta, tem uma ação. Muitas vezes a gente não sabe, é igual, por exemplo, às vezes eu pergunto a respeito de alguma planta aqui da região, alguma raiz, alguma coisa, e eu pergunto para que serve, né? Porque eu não sei, e as pessoas dizem, não, serve para isso, serve para aquilo. E quem sabe não serve para tantas outras coisas, porque nunca foi feito nenhum estudo. Então acha que não serve, mas serve, falta o estudo. Agora, porque nunca foi feito um estudo, vai dizer que não serve? Não, a gente não pode dizer isso. Serve para alguma coisa, mas tem que se pesquisar. E outra pergunta, as crianças são as maiores transmissoras dessa doença, porque no início houve uma carga muito pesada sobre as crianças? Teve, de fato, né? As crianças foram praticamente as vilãs do coronavírus, né? E hoje já se sabe que não é bem assim. Por que as crianças, porque elas não se infectam tanto, ou quando se infectam são pouco sintomáticas ou mesmo assintomáticas? Provavelmente porque elas têm poucos receptores para o vírus. É essa teoria que tem sido levantada. Então, na realidade, elas não são as maiores transmissoras do coronavírus, porque elas praticamente, ou elas não pegam mesmo a doença, porque elas não têm receptores para o vírus, ou quando tem são poucos, então a forma é bem leve. Então, as crianças não são as maiores responsáveis por essa disseminação e contaminação do coronavírus. Doutor Augusto, você poderia só dar, assim, não sei se o senhor pode falar isso, ou se a pessoa tem que procurar o senhor, né, para não se automedicar, né? Até porque, na verdade, ela nem vai poder. Mas se a pessoa positivou, e às vezes vai no hospital, lá nas cidades grandes, eu tenho visto algumas pessoas que, mesmo positivo, eles devolvem a pessoa para casa e não passa nenhuma medicação. A pessoa, sabendo que está positiva, ela deve ficar sem nenhuma medicação e tomar só se for agravando, ou ela já pode procurar um profissional para orientá-la a tomar a medicação? O ideal sempre é procurar um profissional para que dê uma resposta, dê uma orientação adequada e não haja essa automedicação, porque tem que saber se a pessoa tem alguma, às vezes ela pode ter alguma alergia, ela pode ter alguma manifestação maior com o uso de algum medicamento. A gente tem que saber como é que está, tem que acompanhar essa pessoa. Não é bom que haja automedicação. Então, o certo é, se você positivou, procure um profissional de saúde, seja na rede pública ou na particular, para tirar suas dúvidas, marque uma consulta, né? Vale a pena para não correr risco de agravamento, porque qualquer pessoa, pelo que a gente tem visto, ela pode desenvolver a forma grave. Antes estavam limitando só aos idosos, aos hipertensos, aos diabéticos, mas hoje está se vendo que pessoas que não têm nenhuma dessas doenças também, como você,
pode ter a forma grave, né? Sim, exatamente. Então, ninguém está isento, né? Todos podem ter. O que tem sido visto, isso é um padrão no mundo inteiro, é que as crianças têm sido muito poupadas, né? Muito dificilmente uma criança tem, quando tem, não é uma forma tão grave, é uma forma mais leve, e medicação se usa também para criança, não é uma medicação tão forte. Certo. Tem mais alguma consideração, doutor Augusto, que não foi feita a pergunta e que você gostaria de falar? Ou poderá também dar uma conclusão para nós, que nosso horário já está passando? Não, primeiro, agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês e explicando algumas coisas, falando de algo que eu vivenciei, né? Eu vivi e foi algo que foi muito marcante e que eu não quero que nenhuma pessoa passe por isso, né? No sentido de ter nem a forma leve, eu quero que todos passem, até se for o caso, assintomáticos, ou aguardem aí a chegada da vacina. Mas nós não podemos simplesmente nos fiar muitas vezes na questão de que 80%, 90% dos casos são assintomáticos ou pouco sintomáticos e achar que nós estamos dentro desse perfil, porque como a tia Raila falou agora, eu não tenho mais de 60 anos, tenho 50 anos, não tenho nenhuma doença prévia existente, não uso nenhum medicamento controlado e, no entanto, eu desenvolvi a forma grave. Então, a gente tem que estar atento, todos nós, todas as pessoas podem responder. Agora, o que a gente tem visto, graças a Deus, é que as crianças, elas têm tido uma proteção maior, né? E aí, mas porque elas têm tido essa proteção maior, a gente não pode parar de dar aí as vitaminas, né? Eu citei essas, vitamina C, vitamina D, o zinco, o ferro também muito importante, porque eles estão relacionados diretamente com o sistema imunológico, mas todas as outras vitaminas, sais minerais são importantes. Daí a importância não só das crianças, mas dos adultos também, todos, terem uma alimentação equilibrada, né? Com carboidratos, com proteínas, com gorduras vegetais, e também com frutas e verduras. Então tem que ter esse equilíbrio, essa variação é quem vai dar proteção para o nosso organismo. A gente não pode se esquecer disso. E com relação ao banho de sol, tá? O banho de sol é você ficar parado, não é ficar brincando no sol, mas ficar parado ali, no caso de criança, e ficar exposto ao sol. Porque às vezes fica brincando, o sol vai bater só na cabeça, bate pouco nas pernas e nos braços. Então o ideal é ficar parado mesmo, exposto, sentado ou deitado, sob a incidência do sol, dos raios solares, por esse período de 20 minutos ao dia, nesse horário, sem protetor solar. É muito importante. Diminui também aí a vitamina D, o estresse, diminui a depressão, a possibilidade de depressão, de ansiedade, de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, previne o envelhecimento precoce e também as doenças crônicas, como diabetes, artrite reumatoide e também o câncer. Então a gente tem que estar atento, porque a vitamina D é muito importante para o nosso corpo, está disponível para a gente aí gratuitamente. Então vamos usufruir, tá certo? E isso vai melhorar também o nosso humor, porque quando a pessoa fica muito tempo isolada, isso prejudica muito. Outra dica importante, eu sei que, gente, quando fica mais isolado, contido, a tendência é a gente usar mais as mídias, né? O celular. Só que o uso excessivo de celular gera muita irritabilidade, tem gerado muita ansiedade. Então, à medida do possível, a gente evitar o máximo possível essa superexposição ao telefone celular e às mídias sociais. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Deus abençoe a todos vocês e não se esqueçam de
tão importante ou até mais importante do que tudo o que dissemos, é colocar suas vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai cuidar, e Ele cuida muito bem do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Então, continuem aí seguindo ao Senhor Jesus Cristo, colocando suas vidas aos pés dEle, confiando nele, e Deus vai continuar cuidando de cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, nós estamos agradecidos também pela presença do Dr. Augusto, nosso irmão em Cristo, que já tem Jesus, crianças, no coração dele. Ele já sabe que precisa de Jesus, ele já sabe que o pecado merece um castigo, né, Dr. Augusto? E o castigo do pecado é ficar separado para sempre num lugar longe de Deus, um lugar onde só tem doenças e tristeza e pânico e medo. E eu sei que ninguém quer ir para lá. E a fórmula secreta, não é nem secreta, né, doutora Augusta? A certeza é você entregar a sua alma, o seu coração para Jesus. Porque quem crer nele terá a vida eterna, irá para a presença de Deus. Porque um dia nós vamos ter que sair dessa terra, né? De uma forma ou outra. E ali nós vamos começar uma nova vida com Cristo no novo céu e na nova terra que Ele está preparando para todo aquele que crer nele. Não vai acabar não, crianças. A gente vai para um lugar ainda muito melhor, onde não tem doença, não tem morte, não tem coronavírus, não tem violência, traição. Lá só tem paz, alegria, festa e muita paz. Então vale a pena a gente entregar a nossa vida para Jesus, porque um dia nós vamos ter que sair dessa terra. E eu quero transmitir aqui do irmão, o pastor Manuel está aqui pedindo para oferecer a próxima música. Ele diz aqui: o ouvinte Kilmer Boaz, de 9 anos, na rua João do Lago, 116, bairro Morro do Pequi, oferece a próxima música para os seus avós, pastor Manuel e vó Lídia, ainda para sua mamãe Ana Lídia e todos os seus amigos. E Cleito também, que está nos ouvindo, Júnior, na mesma rua de João do Lago, oferece também para os seus pais Cleito e sua mãe Jussara. E Maria, de 5 anos, no bairro Vila Isabel, oferece para seus pais Kleber e sua mãe Vera e seus avós Pastor Manuel e a avó Lídia, no bairro Morro do Piqui. Obrigado vocês por estarem participando do nosso programa. Próximo sábado nós vamos estar juntos aqui, se Deus quiser, ainda mais aprendendo de Jesus Cristo. E mais uma vez, obrigada, Matias, que está aqui conosco, nos ajudando, e a você, doutor Augusto, e acima de tudo, a Deus, que o Senhor nos abençoe. E eu gostaria que você encerrasse, doutor Augusto, esse período, esse programa hoje, orando, pedindo Deus para nos guardar e nos abençoar. Amém. Pai bendito e amado, Senhor, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus de bondade, é um Deus de graça, de misericórdia, mas acima de tudo o Senhor é um Deus de amor. E foi por amor que o Senhor enviou Jesus Cristo para vir nos buscar. Muito obrigado, ó Pai, porque agora, por Cristo Jesus, somos Teus filhos. Eu quero, Pai bendito, pedir agora, em nome de Jesus, por cada pessoa que está ouvindo esse programa agora, cada criança, cada jovem, cada adulto. Senhor, que o Senhor continue manifestando da Tua bondade, da Tua graça com essas vidas, continue guardando a cada um deles, não só na sua saúde física, mas também a sua saúde emocional. E aqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito abra os olhos espirituais para que eles conheçam a Ti como o verdadeiro Deus e a vida eterna, e que eles creiam em Ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, por esse programa, que o Senhor abençoe, meu Deus, a Primeira Igreja Batista, aqui em Corrente, que tem mantido esse programa, a todos os irmãos ali que têm contribuído para que esse programa esteja no ar, e que o Senhor continue mantendo as Tuas bênçãos sobre essa rádio, que tem aberto espaço para que a Tua palavra seja propagada, meu Deus. Obrigado pelo dia, pela Tua proteção. Dá-nos um restante de dia debaixo dos Teus cuidados.
Em nome de Jesus, o teu Filho bendito e amado. Amém. Amém. E esse programa, né, Matias, está gravado lá na página do Facebook da rádio. Se você quiser ouvir novamente ou passar para alguém dos seus relacionamentos, entra lá em Rádio Cerrado Corrente Piauí? Não. Rádio Cerrado Corrente, lá no Facebook, e você vai achar esse programa que ficou gravado. Eu mesma vou pegar e transmitir para os meus contatos de WhatsApp, que talvez vai ser útil, com certeza vai ser útil para maiores esclarecimentos. Então, crianças, sejam abençoadas, guardadas, tenham uma semana feliz na presença de Deus e vamos confiar em Deus, que Ele é o Deus que nos prepara e nos protege com a sua armadura. E essa música vai falar disso, que Deus, Ele veste em nós a armadura dele para nos livrar de todo o mal. Então ouça essa música louvando e agradecendo a Deus. Um beijinho, se Deus quiser, até o próximo sábado.